Então a gente vai dar início à nossa aula. O Alexandre deu oportunidade aí para os irmãos estar ajudando com oração. O presbítero Tonon está aí, eu vou pedir para ele fazer essa oração, Tonon. Pode ser, Tonon? Dar início à nossa aula, apresentar o professor, os demais alunos. Pode ser, irmãos. Estou com a dona Débora aqui. Para o Senhor. Pode, senhor. Pode, senhor. Pode, senhor. Vamos orar, então. Vou fechar a câmera aqui para ficar melhor a conexão. Senhor, em nome de Jesus, te agradecemos, Pai, nesta manhã, pela oportunidade, Senhor, de estarmos aqui reunidos, Senhor Jesus, no teu nome, Senhor, para aprender, Pai querido, a tua palavra, Senhor. No nome de Jesus, Pai amado, abençoa, Senhor, o teu servo que irá ministrar esta aula, Senhor. Oh, Deus amado, fala com ele, Senhor, para que ele transmita a tua palavra, os teus ensinamentos ao teu povo, à tua igreja, Pai. E abençoa, Senhor, os nossos corações, Senhor Jesus, para aprender e receber a tua palavra nesta manhã, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos, Pai. Amém. 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 Sejam todos bem-vindos aí à nossa EBD. Eu estou vendo aqui que temos, a maioria são conhecidos. Alexandre, Aline, Hernano, Everson, Florindo, Gessé, Isabel, Isabela, Giane, Tonon, Luísa, Milton Reis, Rodrigo Barivieira, Samuel, Sidney e William. À medida que forem chegando, a gente vai dando as boas-vindas, né? Chegando algum irmão novo, aí os irmãos nos ajudem a reconhecê-los aí. Então tá, irmão. Bom, Alexandre, podemos iniciar? Sim, podemos iniciar. Então está aí com o professor aí, professor Alexandre. Graça e paz, irmãos. Para mim é uma imensa alegria hoje poder estar aqui com os irmãos para compartilharmos um pouco mais da palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, que nós estamos estudando durante esse trimestre. E à medida que eu for falando, eu gostaria que os irmãos também participem, fiquem à vontade para participar, perguntar, acrescentar outras informações. Eu não sei tudo, né? E conto aí também com a ajuda dos irmãos. Se tiver alguma informação que esquecer, passar batido, vocês podem lembrar aí. E eu vou também estar chamando alguns irmãos para lerem textos da Bíblia, tá bom? Então já fiquem com suas Bíblias aí, pertinho de vocês. Quem quiser também fazer anotações, né? Tem aí papel e caneta fácil aí para vocês anotarem. E a lição de hoje é sobre Marcos capítulo 4, versículos de 1 a 20, que vai ser falado aí sobre a parábola do semeador. E o título da lição seria Diferentes Respostas à Palavra de Deus. Essa parábola do semeador, ela também se encontra nos outros evangelhos sinóticos, que também em Mateus, capítulo 13, versículos de 1 a 23, e em Lucas, capítulo 8, versículos 4 a 15. Então, primeiro nós vamos ler em Marcos, né? Então, os irmãos já fiquem abertos aí no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos de 1 a 20. Eu vou escolher aqui quem vai ler. Irmão Luiz Carlos Ferreira, por favor, você pode nos ler esse texto? Pode sim. Alexandre, Oi. os pastores mandou a paz do Senhor aí para a EBD, para todos os irmãos, tá? Os 3 pastores estão lá na igreja com aula presencial com os teens. Eles pedem desculpa e perdão por não estar participando, mas estão aí ligados na EBD sim, tá?
Ah, tá. Obrigado, João. Justificando a ausência dos pastores aí. Tá? Amém. Obrigado. Amém. Como eu estou apresentando aqui, nem estou vendo mensagem de WhatsApp, não. Mas agradeço aí, João, por você avisar. Então, irmão Luiz Carlos Ferreira, por favor, pode ler para nós esse texto aí. Faz assim, você, Luiz Carlos, lê do versículo 1 até o versículo 10. Ok. E a irmã Elaine lê do versículo 11 até o 20. Ok, então. Vamos ler. Novamente, Jesus começou a ensinar à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava na beira da praia. E ele lhes ensinava muitas coisas por parábola, dizendo em seus ensinos: ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, de 30, 60 e até 100 por um. E acrescentou: aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. Quando ele ficou sozinho, os 12 e os outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca da parábola. A partir do 11 agora. Ele lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não vejam a converter, não venham a converter-se e haja perdão para eles. É até o 20? Isso até o 20. Isso, irmã, até o 20. Então lhes perguntou: não entendeis esta parábola e como compreendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. São esses os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente, são estes os semeadores em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Em lhes pegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeadores entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Amém, obrigado. Então, essa aí... Alexandre, Oi, João. você prefere deixar o slide no modo apresentação ou assim mesmo? Para vocês, vocês estão conseguindo ver assim? Sim, dá para ver. Dá para ver? Então, beleza, vamos continuar assim, então. Então, essa é a primeira parábola aí que Jesus introduz. No Evangelho de Marcos, existem poucas parábolas, porque o Evangelho de Marcos, a característica do Evangelho de Marcos é um evangelho de ação, onde Marcos estava mais preocupado para mostrar para o seu público as ações
os milagres de Jesus. Nos evangelhos de Mateus e Lucas, existem mais parábolas, porque o foco e o público é diferentes. Então, essa é uma parábola que é onde Jesus conta uma história e logo depois ele explica para os seus discípulos. E Jesus estava aonde? Aonde Jesus estava naquele momento, quando ele estava ensinando essa parábola? Quem pode me dizer? Mar da Galileia, né? À beira-mar. Sim, sim, no mar. E aonde ele estava? Beira-mar. Sim, mas ele estava sentado aonde? Em que... Num barco? Isso, num barco. Muito bem. Então, Jesus estava sendo expulso das sinagogas, né, pelos líderes religiosos, e ele encontrou um outro local onde ele poderia estar ministrando os seus ensinos, que era o quê? Junto ao mar. Era um lugar propício para que a multidão que estava seguindo ele pudesse acompanhar e prestar atenção aos ensinamentos. E ele entra no barco e começa a trazer ensinamentos dentro desse barco. E aí nós podemos entender que o mar, né, o pessoal, aquela localidade do mar, seria o quê? O templo, né? Seria o templo, e o barco seria o quê? A figura de um púlpito, onde Jesus estaria pregando e ensinando. Então, Jesus é o mestre por excelência, e ele usa diversos recursos pedagógicos para que a multidão e os discípulos pudessem prestar atenção aos ensinamentos. E acredita-se também que aquela situação de estar ensinando num barco lá, né, na beira do mar, isso facilitava a acústica para que as pessoas pudessem escutar. E como havia muitas pessoas, então isso facilitava também a acústica, o som da voz de Jesus, para que todos pudessem ouvir. E, além dessa estratégia, Jesus também usa a estratégia de usar parábolas. E quem pode me dizer, aí o próximo slide é uma pergunta, o que significa parábola? A palavra parábola, o que significa? Quem pode me dizer? Comparação? Que mais? Um ditado? Ditado. Que mais? Vamos somando, né? A irmã Damares falou comparação, o irmão Alberto falou ditado. Uma alegoria. Quem mais? Oi? Uma alegoria. Uma alegoria. Que mais? Podem participar, não fiquem com vergonha. É usar situações do cotidiano para explicar as verdades espirituais do Evangelho de Cristo? Isso, também. Muito bem. Vamos lá, o próximo slide. Significado da palavra parábola. A palavra parábola vem do grego parabolê, significa pôr ao lado de, com o sentido de comparar, a fim de servir como uma ilustração de alguma verdade ou ensino. A parábola é uma história que Jesus contava para ensinar e explicar verdades espirituais. A parábola extrai uma lição que precisa ser praticada. É um recurso pedagógico muito eficaz e Jesus, o mestre por excelência, utilizou muito desse recurso durante o seu ministério terreno. Então, exatamente, tudo que os irmãos comentaram vem a contribuir com esse significado da parábola, que são histórias do cotidiano, de uma realidade próxima do pessoal daquela época, e Jesus usa
situações do cotidiano para trazer verdades espirituais. O Senhor Jesus, nesta parábola, usa 6 elementos verdadeiros do mundo daquela época. Primeiro, a figura do semeador, que é o próprio Jesus semeando as verdades do reino. O segundo elemento é a semente. A semente é a palavra de Deus, é a mensagem do evangelho. Terceiro, os solos. Solos são as atitudes que as pessoas têm ao ouvir a mensagem. A semeadura é o ato ou efeito de semear, de cultivar, de espalhar as sementes. O crescimento é o desenvolvimento, ou não, dos ouvintes diante das circunstâncias e das condições da vida. E, em sexto lugar, a colheita. A colheita pode ser frutífera ou infrutífera, dependendo da atitude do ouvinte. Então, Jesus usou uma situação cotidiana da vida deles daquela época, que era o quê? Era a agricultura. Só que a gente tem que entender que a agricultura daquela época é diferente da época nossa hoje. Hoje existem tratores, máquinas, vários tipos de tecnologias que facilitam a vida do homem no campo. Naquela época não era assim, naquela época era mais difícil. Então, tinha todo um preparo, né, para cultivar a semente, a terra tinha que estar em boas condições, um clima bom, e outros aspectos também da climatologia, da região, o tipo de solo. E aí os irmãos que nasceram aí no campo, quiser depois acrescentar alguma informação, fiquem à vontade. Então, o que essa parábola nos ensina? Que existem 4 tipos de corações, 4 tipos de solos, 4 tipos de atitudes que as pessoas podem ter em relação à palavra de Deus. E a gente vê que Jesus falou da semente e os vários tipos de solo. A gente percebe a semente é a mesma. A mesma semente que caiu na beira do caminho foi a que caiu junto às pedras, foi a mesma semente que caiu junto aos espinhos, e a mesma semente que caiu em boa terra. Ou seja, a semente era a mesma. O semeador também era o mesmo. Só que os resultados foram diferentes. E agora a gente vai se aprofundar detalhadamente em cada um desses resultados. Então, aí tem um slide com umas figuras, né, de corações, porque o que Jesus quis ensinar é o seguinte, através dessa parábola, dessa história, que a mensagem do Evangelho, ela é espalhada para as pessoas. E a pessoa pode receber a mensagem de maneira positiva ou de negativa. E as atitudes das pessoas diante da palavra de Deus vai trazer uma consequência, positiva ou negativa. E aí vamos nos ater agora à primeira parte que foi espalhada, que foi uma parte de sementes que caíram à beira do caminho. E elas não vingaram. Por que essas sementes não vingaram, não produziram? Porque vieram as aves, comeram.
E aí Jesus explica para os discípulos que seria o quê? Seria o diabo, Satanás, tirando do coração dessas pessoas a palavra de Deus. Então, naquela época, primeiro vamos analisar naquela época, que tinha os fariseus, os escribas, que eram os líderes religiosos, que não aceitavam de jeito nenhum o que Jesus estava propondo. E tinha pessoas também que não eram religiosas, mas estavam esperando um Messias diferente. Estavam esperando um Messias libertador, que fosse tivesse características militares, características políticas, que tirassem o povo judeu da opressão do Império Romano. Então, esse tipo de pessoas, tanto os religiosos como essas pessoas que estavam esperando um Messias diferente, e não um Messias pacífico, esse tipo de pessoa, eles ouviram a mensagem, mas endureceram seus corações, porque não aceitaram. Então, aí a gente vai falar um pouco agora desse tipo de pessoas, que são os corações endurecidos. Então, hoje, naquela época, era Jesus estava semeando a palavra de Deus. E na atualidade somos nós. Nós fomos comissionados para semearmos a palavra de Deus às pessoas, sejam os nossos parentes, nossos vizinhos, nossos colegas de trabalho, os colegas de escola, de faculdade, ou qualquer outro tipo de pessoa, né? Porque qualquer pessoa é o nosso próximo. Então, hoje também tem corações endurecidos, que são aqueles que a gente leva a mensagem, mas a pessoa não aceita. A pessoa não aceita a mensagem de que é necessário se arrepender de pecados. Aí a pessoa fala, como história é essa? Preciso me arrepender de pecado, mas eu não sou pecador. Ou a pessoa diz assim, mas eu sou uma pessoa boa, para que eu preciso de Salvador? Não preciso de um Salvador, não preciso de Deus. Então, esse tipo de pessoa ouve, né, a mensagem, mas endurece o coração. E aqui, um coração duro, ele ouve a palavra, mas não a compreende. Como também está em Mateus capítulo 13, versículo 19. É o tipo de homem indiferente, que a rotina da vida insensibiliza. Então, diante da vida que a pessoa tem, ele até acaba ouvindo, ou seja, por alguém que falou com ele, ou às vezes ele liga a televisão e acaba passando em algum canal, ou liga uma rádio e acaba ouvindo, mas ele endurece porque ele não aceita as verdades do Evangelho de Jesus Cristo. Para ele são coisas que ele não soa bem aos ouvidos dele. Vai contra tudo aquilo que ele acreditou, ou a tudo aquilo que ele vive. Então a pessoa fica insensível à palavra de Deus, quem está com o coração endurecido. Falta-lhe compreensão e entendimento. Então, a pessoa fecha totalmente para a palavra de Deus. Ele não quer compreender. E foi aquilo que aconteceu com os religiosos e as outras pessoas daquela época. Eles ouviam, mas não compreendiam o que Jesus está falando, porque Jesus estava falando de verdades espirituais. Estava falando do reino de Deus. E eles, na preocupação deles, não era aquela, eram outras as metas, as preocupações deles. Bom, então esse é o primeiro tipo de coração endurecido. Por favor, irmão Milton, abra para nós aí em segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4. 2 Coríntios 4, verso 4. Pode ler? Pode ler. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, a evangelização é uma batalha espiritual, aonde o diabo
vai de todas as maneiras querer cegar a pessoa, não fazer com que a pessoa não entenda, não aceite a mensagem do Evangelho. Eu acho que muitos aqui já devem ter tido essa experiência de evangelizar, falar do amor de Deus para outras pessoas e a pessoa não aceitar. E a nossa função é o quê? É falar e orar. Aí cabe ao Espírito Santo convencer ele do pecado, do juízo e da justiça. Mas a gente tem que estar preparado diante desse tipo de resposta. Às vezes a gente fica triste com a reação da pessoa, né? Dessa pessoa que tem um coração endurecido. Mas a gente tem que continuar orando para que o Senhor faça o trabalhar dele conforme a vontade dele. Aí, vamos agora ver o segundo tipo de corações, ou o segundo tipo de solos, aí, de atitudes diante da resposta de Deus, que são aqueles que têm corações superficiais. O que seria o coração superficial? É aquele tipo de semente que caiu no meio das pedras. Então, na agricultura, na vida do campo, para que a semente venha brotar, venha crescer de forma saudável e dar bons frutos, é necessário que o solo, a terra, esteja úmida, é necessário que a qualidade da terra esteja boa, é necessário que o clima esteja bom e várias outras circunstâncias para que aquela semente venha dar bons frutos. Então, o segundo tipo de semente, ela caiu, a semente era boa, como eu já disse no começo, todas as sementes eram iguais, eram sementes boas, porém cada uma caiu num tipo de solo diferente. Então, a segundo tipo caiu no meio das pedras. E o que aconteceu? Ela não teve espaço, né? Espaço para crescer, não teve as condições ideais para crescer. Então, o segundo tipo de sementes são aquelas pessoas que têm corações superficiais, que são o tipo de pessoa que querem uma resposta imediata. A pessoa é o tipo de pessoa que ouviu a mensagem do Evangelho, ouviu com alegria, porém, ela não consegue guardar, ela não consegue reter a mensagem do Evangelho. Então, essa pessoa ela quer uma resposta imediata à palavra e não reflete. Ela toma uma atitude de ouvir e aceita, mas sem uma reflexão, sem pensar nas consequências do que ela está aceitando. Ela não está, esse tipo de pessoa não está avaliando também o custo do discipulado, o custo de servir a Jesus Cristo. Então, esse coração superficial, a decisão dele é baseada na emoção, e não na reflexão. Não tem profundidade nem perseverança. Sua fé é temporária. Então, é aquele tipo de pessoa que foi na igreja, ouviu a mensagem do Evangelho, a pregação, ficou feliz porque tocou nele, mas foi somente um ato emocional, sem refletir nas consequências, sem pensar que a pessoa, quando se torna um cristão, tem responsabilidades para com Deus, né, para com a sua palavra, e com as pessoas, e com a obra dele. Então, ele é uma pessoa, o coração superficial é aquela pessoa que toma decisões por emoção, sem refletir. E essa decisão é uma decisão temporária. Logo, ele acaba se afastando da comunhão da igreja. Houve adesão, mas não houve conversão. Houve entusiasmo, mas não convicção. Deixa eu ver aqui quem vou pedir para ler. Irmã Jeane Neri, por favor,
Leia para nós 1 João, capítulo 2, versículo 19. E deixa eu ver aqui. E irmão Everson, leia para nós Evangelho de João, capítulo 10, versículos 27 a 28. 1 João 2,19? Isso. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois, se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Amém, obrigado. Everson. Irmão Everson. Está? Irmão Hélio. Por favor, irmão Hélio, leia para nós aí Evangelho de João, capítulo 10, versículos 27 a 28. Ô, irmão, consegui abrir aqui. Conseguiu? Posso ler? 10, 28? Pode ler. Eu lhes dou a vida eterna, e ela nunca perceberão. Tampouco ninguém as poderá arrancar de minha mão. Amém. Então, esses versículos mostram que Jesus conhece suas ovelhas, né? Ele sabe quem vai receber o sacrifício dele com bom grado e quem vai permanecer até o fim. E então é isso, irmãos. Às vezes a gente fica, né, preocupado que uma pessoa, né, não se firmou na fé. Claro que a nossa obrigação é discipular, nós temos que discipular, nós temos que acompanhar a vida do novo convertido, temos que visitá-lo sempre que estiver passando por uma dificuldade, orar por ele. Mas se você vê que a pessoa não quer nada com nada, a pessoa não quer ter um compromisso com Deus, não quer ter um relacionamento com Deus, aí é deixar a pessoa com Deus, né? Deus vai trabalhar na vida daquela pessoa e ele sabe, né, se aquela pessoa vai permanecer ou não. Até aqui, irmãos, alguma dúvida? Vocês querem falar algo? Pode falar. Ou eu posso prosseguir? Amém? Então tá bom, então vamos prosseguir. Aí o terceiro tipo de semente, na verdade, o terceiro tipo de solo foi aquele solo onde tinha espinhos, né? Então as sementes caíram lá junto aos espinhos. Então a semente chegou a cair na terra, chegou a crescer, mas não teve espaço, né? Não teve espaço suficiente para crescer, para dar os bons frutos. E a gente sabe que para que uma planta, uma árvore consiga, né, ser uma árvore, uma planta saudável e dar frutos, é necessário que tenha boas raízes, as raízes têm que ser profundas e ter também espaço para crescer, né? Porque se tiver pouco espaço, dependendo do tipo de árvore, né, ela não vai conseguir dar o resultado esperado. E aí, nesse terceiro tipo de solo, mostra o quê? Que são aquelas pessoas que têm os corações ocupados. Essas pessoas de corações ocupados, ela ouve a palavra de Deus com alegria, mas dá atenção a outras coisas. A semente disputa espaço com o espinheiro. Então, a semente, que é a boa semente da palavra de Deus, disputou espaço com o espinheiro. E o que o espinheiro simboliza, representa? Representa as dificuldades da vida, representa as ambições, as coisas deste mundo.
Isso que acontece muitas vezes com a gente, com as outras pessoas. A gente aceitou, né? A gente aceita a palavra de Deus de bom grado, com alegria, mas chega a circunstâncias da vida que faz com que a pessoa tire o foco de Deus, tira o foco do Evangelho, tira o foco da obra, e começa a se preocupar com outras coisas, começa a se preocupar em acumular bens materiais, se preocupa com a sua vida, se preocupa com a sua vida acadêmica, com a vida sentimental, e com tantas outras preocupações. Então, as preocupações sufocam a vida da pessoa, chegando a um ponto da pessoa desistir, a pessoa não querer mais, porque ele coloca outras prioridades no lugar de Deus. Outras prioridades ocupam o coração dessa pessoa. Então, a gente tem que estar vigiando, porque a gente sabe que aqui, a partir de então, mostra o quê? Que é o tipo de pessoa que até um cristão, que vai na igreja, tudo, mas os problemas da vida, as circunstâncias da vida, faz com que a pessoa tire o foco de Deus e passe a ter o foco no problema, ou o foco nas suas metas de vida, no seu fica preocupado com o futuro, né? O que eu vou comer, o que eu vou vestir, com o que eu tenho aí investido no banco, e tantas outras preocupações. Isso aí só estou resumindo, mas existem outras preocupações, né? Cada um sabe aí, o irmão Hélio está falando aí que, deixa eu ver aqui, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, isso mesmo, irmão Hélio. Então, assim, nós, como cristãos, todos nós estamos sujeitos às lutas, aos desertos da vida. Todo mundo tem seus projetos de vida, não é pecado, né? A gente sonhar com algo melhor para nós, para nossos filhos, mas a gente não pode também colocar isso em primeiro lugar. A gente tem que pedir sempre a graça de Deus para que Ele nos ajude a trilhar o caminho que Ele propôs para nós, que é a vida eterna. Esse tem que ser o nosso maior projeto de vida, é estarmos preparados para a vida eterna. Esse é o maior projeto de vida. Glória a Deus. E aí, como o próprio Jesus falou lá, né, nos ensinamentos dele, que se a gente buscar a ele, dele em primeiro lugar, mais coisas serão acrescentadas. Então, assim, aí basta o seu mal. Então, Deus, né, todo dia está provendo para nós os recursos, e se a gente permanecer fiel a Ele, obediente a Ele, Ele com certeza vai sempre estar nos dando o básico necessário para nós vivermos. Né? Talvez nesta manhã tenha alguém aqui que não tenha o que gostaria de ter, sei lá, condições melhores financeiras, mas não deixe isso abater o teu coração. Não deixe isso ocupar a tua mente e o teu coração, porque isso vai trazer tristeza, vai trazer ansiedade, depressão. Então, se preocupe em agradar a Deus. Você, agradando a Deus, Ele vai se agradar de você e Ele vai, com certeza, te dar o básico, né? O pão nosso de cada dia, né, para você e sua família estarem sobrevivendo, porque se você serve a Deus fielmente, agrada a Ele, obedece, Ele não vai deixar você passar assim fome não. Você pode talvez não ter um filé mignon, né, algo assim, mas Ele vai te dar vai prover o básico, com certeza. Ele não vai deixar você passar fome, Ele não vai deixar você sem roupa ou sem um teto. Ele vai sempre cuidar de você, porque o nosso Deus é um Deus de amor, um Deus amoroso, benigno, misericordioso. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o coração ocupado é aquele que está preocupado com várias coisas
e não deixa Jesus trabalhar na vida dele, né? E por isso acaba não sendo frutífero na obra do Senhor. Essa pessoa que tem um coração culpado é a pessoa que não tem tempo para Deus. Ele foca, né, os seus interesses e prioridades para outras coisas. As coisas do mundo falaram mais alto que o evangelho. É o tipo de crente mundano, que quer servir dois senhores, servir a Deus e a Mamon. E Deus é um Deus, a Bíblia diz que Deus é um Deus zeloso, ele não dá a glória dele ao trem. Então, toda a glória tem que ser dada a Deus. A gente tem que ser, se a gente um dia colocou o propósito de servir a Deus, tem que ser somente a Deus. Então, a gente não pode servir a dois senhores. Me faz lembrar uma vez que eu estava evangelizando e visitando uma família, né, que frequentava, não a Deu, né, uma outra igreja, e a família estava passando por dificuldades financeiras, mas a gente, né, a igreja se predispôs a ajudar com cesta básica, a gente foi lá, levou a cesta, e tinha a mãe e os dois filhos lá, e a gente percebia que o filho, né, ele estava muito endurecido, não aceitava aquela situação, por mais que a gente explicasse, né, que do evangelho, tudo. E a gente vê que a pessoa, né, às vezes fica tão assim submersa no seu problema, né, acaba se tornando uma pessoa assim que não consegue visualizar além do propósito que Deus tem na vida dele. Então, muitas vezes, irmãos, o Senhor permite que a gente passe por certas provações para que a gente venha crescer na fé, para a gente ter experiências com Deus. É assim que a gente, né, vê os personagens da Bíblia, né, que passaram por dificuldades, todos Deus permitiu que eles passassem para que tivessem uma experiência com Deus, para que pudessem provar do amor de Deus, provar das benesses do Senhor, do socorro de Deus. Então, tudo tem um propósito. E o Senhor sabe como trabalhar na vida de cada um. Então, se você está passando aí por lutas e dificuldades, não deixa isso roubar a tua alegria, não deixa isso roubar a tua salvação, roubar a tua esperança de vida eterna. A gente sabe que não é fácil, mas Jesus falou para Paulo, Paulo, você tem um espinho na carne, mas a minha graça te basta. Então, a graça de Deus, o amor de Deus, vai nos cobrir, vai nos sustentar, para chegarmos até o fim adiante, mesmo diante de tantas circunstâncias difíceis. E aí nós chegamos no quarto tipo de pessoa, né? Que é aquela que tem os corações frutíferos. A pessoa que tem um coração frutífero é aquela pessoa que ouve a palavra de Deus, recebe de bom grado, guarda no seu coração, guarda na sua mente. Ela tomou uma decisão, mas não somente por emoção, ela tomou uma decisão com reflexão, sabendo do custo do discipulado de Cristo, sabendo que existe um custo para ser um servo de Deus, que é o quê? É negar-se a si mesmo, é levar todos os dias a cruz, dizermos não ao pecado, dizermos sim para a cruz de Cristo. Aleluia, glória a Deus. Então, o coração frutífero é aquele tipo de pessoa que vai obedecer a palavra de Deus e vai praticar. Vai obedecer e praticar a palavra do Senhor. Então, ela coloca em prática tudo aquilo que ela aprendeu na mão do Senhor. E
para concluir, então, essa parábola do semeador, ela nos traz um ensinamento de que nós precisamos ouvir a palavra de Deus, precisamos receber com alegria, guardá-la também na nossa mente, no nosso coração, e praticar a mensagem de Deus. Não adianta nada a gente ouvir, receber e não praticar. Somente os que ouvem e meditam na mensagem do Evangelho é que poderão praticar os ensinamentos e frutificar. Um coração frutífero produz frutos em diferentes proporções. Embora sejam frutíferos, nem todos são frutíferos na mesma proporção. Então não se preocupe, né? Porque aí no finalzinho da parábola, né, Jesus fala, né, uns produzem a 30, a 60 e a 100. Então, assim, cada pessoa vai produzir no seu ritmo, né? De acordo com as suas características, de acordo com as suas limitações. Então, uns produzem mais, outros vão produzir menos, mas o importante é produzir, o importante é ser frutífero na obra do Senhor. Né? É claro que muitas vezes a gente lança a mensagem do Evangelho, algumas pessoas vão aceitar, outras não vão aceitar, mas a gente não pode se desanimar por causa disso, a gente tem que continuar perseverando em levar o Evangelho, a mensagem do Evangelho para as pessoas. A gente não pode se abater diante da resposta que as pessoas dão à mensagem do Senhor. Então, que nesta manhã, todos nós possamos ser frutíferos na obra do Senhor. Todos, sem exceção nenhuma, todos nós temos algum talento da parte de Deus. Deus deu talento para cada um de vocês. Agora, se o talento está aí adormecido, que nesta manhã o Senhor desperte, né, os talentos que estão aí adormecidos, que o Senhor use a vida de vocês e vocês sejam frutíferos na obra do Senhor. A obra do Senhor é grande, né? Como ele mesmo diz, a seara é grande e poucos são ceifeiros. Então, assim, na obra do Senhor tem lugar para todo mundo. Tem lugar para evangelizar, para ensinar na escola dominical, ensinar no curso de teologia, para ensinar as crianças no departamento infantil, tem lugar para as pessoas nos vários departamentos, tudo, né? Para limpar a casa do Senhor, no diaconato. Então, assim, a obra é grande, tem muita coisa para fazer. Então, aí, vamos ser dispostos, né? Porque é necessária disposição. Então, não olhe para o seu problema, não olhe para a sua circunstância, mas olhe para o teu Deus, para a grandeza do teu Deus, que te deu os talentos, para que você seja frutífero. Amém, queridos? Então, era isso, a mensagem, né? O ensinamento que, nessa manhã, eu gostaria de trazer para vocês. Se alguém tiver dúvida ou quiser acrescentar alguma coisa, fiquem à vontade, viu? Deus abençoe. Joel? O irmão Alexandre, eu vou falar uma coisinha, né, que como o irmão, né, falou em parábola, e o irmão concluiu, e eu percebi, né, que o irmão regrou, né, a semente, vamos dizer assim, né, com essa vez, porque eu tinha percebido 3 vezes, né, e o irmão acaba de regrar, né, a 4ª vez. Deus abençoe, glória a Deus, a todos os irmãos que estão assistindo essa grande aula, né, que foi uma bênção. Glória a Deus, Deus abençoe. Amém, glória a Deus, querido. Amém. Pode ser, Alexandre. Fala, Milton. Eu não sei nem se seria o caso dessa aula ou de uma outra aula, mas eu fiquei ansioso porque eu dividi o texto assim, do versículo 1 ao versículo 9, Jesus está falando a parábola para toda a multidão. Aí, do versículo 14 ao versículo 20, Jesus está em separado, sozinho com os discípulos, explicando a parábola para os discípulos. E aí a minha expectativa era justamente nessa introdução que Jesus faz, antes de explicar a parábola para os discípulos, que está entre os versículos 11 e 14. Eu não sei se eu estou atravessando, talvez seria assunto
para uma outra aula, para um outro momento, mas eu fiquei na expectativa ali, porque é um texto que faz, inclusive, referência ao texto de Isaías, capítulo 6, 9 e 10. Só esse comentário, mas se não for pertinente aqui, fica à vontade. Não, sim, é pertinente, sim. Então, a parábola é uma história, né, que tenta trazer uma verdade espiritual. E o que Jesus quis também ensinar? Ele depois, em seguida, ele explicou, né, para os seus discípulos e para outras pessoas que estavam próximas. Explicou em detalhes sobre a parábola. Então, Jesus usou parábolas para explicar os mistérios, os segredos do reino de Deus para aquele grupo de religiosos que não queriam, né, aceitar, porque Jesus já sabia, né, como o próprio texto de Isaías fala, Jesus já sabia aqueles que aceitariam de bom grado a palavra, a mensagem do evangelho, e aqueles que não aceitariam. Então, Jesus quis dizer ao explicar em detalhes sobre a parábola para os discípulos, para aquele grupo, que os mistérios do reino de Deus muitas vezes não vai ser entendido das pessoas. Por causa de quê? Por causa da dureza do seu coração. Porque as pessoas, muitas vezes, elas criam que barreiras. Minha câmera está desligada. Deixa eu ligar a câmera. Então, muitas vezes, as pessoas criam barreiras, preconceitos, que fazem com que a pessoa, por si só, através dessas barreiras, já criam um tipo de um abismo, uma separação. Então, os religiosos daquela época e muitos da multidão que estavam esperando um Messias libertador, um outro tipo de Messias, eles já criaram essa barreira. Então, por criar essa barreira de fazer um estereótipo, né, eles criaram no imaginário deles um estereótipo de Messias. Então, os religiosos não aceitavam pelo fato de Jesus dizer que era o Filho de Deus, para eles isso era uma blasfêmia, e muitos da multidão acreditavam no Messias libertador, que tiraria eles da opressão do Império Romano. Então, Jesus usa esse recurso das parábolas exatamente para o quê? Fazer com que aqueles que já tinham o coração endurecido não entendessem, né? Ouviriam, mas não entenderiam, não compreenderiam, porque tinham criado essa barreira já na comunicação, e aqueles que entenderiam as verdades do Evangelho, estavam preparados para ouvir. E é assim também nos dias de hoje, né? A gente trazendo para a nossa realidade, por exemplo, uma pessoa que se diz ateu. Ele se diz ateu e ele já criou isso no imaginário dele, né? Que ele é um ateu convicto, então, independente do que aconteça, independente do que ele ouça ou do que ele veja, ele vai continuar ateu, ele não quer, ele não aceita, ele já criou uma barreira de comunicação para o evangelho. E aí fica mais difícil. Não sei, irmão Milton, se era isso que o irmão queria ouvir, se não... Alexandre, Oi. eu creio assim também, né? Naquela época de Jesus, eles realmente já criaram essa barreira. E o pior de tudo, que eles não criaram só a barreira para eles. Eles estavam criando uma barreira para os outros. Então, eles estavam com preconceitos, né? Eles já queriam sempre pegar Jesus em alguma coisa. E eles ficavam na porta, não deixava aquela coisa, né? Não deixava entrar. Então, Jesus já, sendo presciente disso, né? Jesus já sabendo disso, ele falava em parábolas. Então foi essa a explicação que ele deu. Eu conheço o coração endurecido desses fariseus, né? Desses religiosos, então eu falo em parábolas para eles não entenderem, e vocês que são simples, né? Vocês vão entender. Então tem duas coisas aí que eu entendo, né? Era específico para aquela turma, que Jesus, né, que não queria que eles atrapalhassem aqueles que viriam para o reino de Deus, que frutificariam, né?
Logicamente, no geral também foi essa explicação que você deu. Isso mesmo, muito O obrigado. Alexandre, Sim. o Alexandre e os irmãos aí, deixa eu fazer uma reflexão aqui, que nem os discípulos entenderam a parábola. Né? Se você ler lá no versículo 10, quando eles ficou sozinho, os 12 e os outros que estavam ao redor lhe fizeram a pergunta acerca da parábola. E entra o interessante que pelo fato dos discípulos estarem seguindo Jesus, aí Jesus revela o que a parábola significa, né? E também a questão do eles ouvindo, porque nós podemos ver que o mistério do evangelho, ele é só revelado para aqueles que estão em Cristo. Para os que não estão em Cristo, não é revelado. Tanto é que nós podemos ver que eles perguntam para Jesus acerca da parábola, Jesus revela para eles, Jesus primeiro fala lá de Isaías capítulo 6, versículo 9 e 10, né, que ainda que vejam, não percebam, e ainda que ouçam, não entenda. De outro modo, poderiam converter-se e serem perdoados. Aí Jesus começa a explicação da parábola, trazendo a revelação para os discípulos a respeito da palavra. Então, nós entendemos, quando nós estamos em Cristo, os mistérios do reino são revelados para nós, para o mundo não. Por isso que Paulo fala que é a loucura do evangelho, né? É isso mesmo. Né? Eles não entenderam na época, mas Jesus deixa claro, para vocês eu vou explicar. Né? Então, é isso que o irmão comentou. Se vocês estão em Cristo, se nós estamos em Cristo, essa parábola vai frutificar e nós vamos entender. É como nós já entendemos hoje. Né? Irmão Alexandre, só uma coisa também a respeito da agricultura da época de Cristo na Palestina. Eles semeavam primeiro a semente para depois arar a terra, né? Então eles semeavam primeiro, depois aravam a terra, não como depois veio evoluindo. Então nessa semeadura havia-se muita perda de sementes, né? Sementes caíam entre os espinhos e entre as pedras, e mesmo ao revolver a terra, muitas sementes ficavam na superfície e acabavam se perdendo, né? Então, depois foi evoluindo, se entendendo que era melhor arar primeiro a terra e depois lançar semente e cobrir. Então, quando o semeador ele sai semear nessa época, na Palestina, na época de Jesus, ele semeava em cima do terreno. Depois ele ia remover a terra. Por isso que tem essas perdas aí de entre os espinhos, na beira do caminho e na terra rasa, né? Isso, muito bem, muito boa explicação. A agricultura daquela época é diferente da nossa, né? Com certeza. Porque hoje, né, hoje já se conhece vários novos métodos, novas tecnologias na agricultura, mas a gente vê como Jesus era muito sábio. Ele usou uma realidade, né, lá da vida deles para trazer verdades espirituais. E mesmo assim, né, teve ainda alguns que não entenderam, ele teve que se explicar. E assim também com a gente, né? Muitas vezes a gente ouve na igreja ou ouve alguma mensagem e às vezes a gente não entende bem, né? Por isso que a gente tem que também sempre pedir a graça de Deus, orarmos ao Senhor para que o Senhor nos ilumine, né? Porque é o Espírito Santo que nos ajuda nesse processo de entendimento. E aí, lembrando um pouco a questão da multidão, você vê que tinha uma multidão lá ouvindo ele. Mas Jesus, ele não se impressionava com a multidão. Ele sabia que muitos da multidão seriam aquele tipo de solo, né? Que seria o coração endurecido, que seria o coração superficial, o coração ocupado. E a gente vê que muitos, antes de Jesus ser julgado e crucificado, muitos falaram que Hosana nas alturas, né? Bendito aquele, né? Então Jesus foi aclamado por muitos, né? E de repente aqueles mesmos que aclamaram Hosana nas alturas foram os mesmos que falaram crucifica-o, crucifica-o.
Então, Jesus não se preocupava com as multidões, porque ele sabia que muitos não haveriam de permanecer. Aí, eu só tomo o cuidado que eu tomo assim, quando a gente fala assim que muitos não entenderam, a gente tentar não levar no lado de que não entenderam porque não eram escolhidos de Deus ou não foram predestinados à salvação, né? Como os calvinistas acreditam, né? Os calvinistas acreditam que somente aqueles que já foram predestinados desde a eternidade é que vão aceitar a mensagem do Evangelho. Mas é isso, irmãos.